Bora lá, meninos. Bom dia. Mais uma aula para nós. Sejam bem-vindos aí. Vamos continuar aqui nossa aula, né? Não presencial. Daqui a um tempo a gente volta aí ao normal. E aí na última aula nossa, a gente estava falando isso aqui. A gente tinha iniciado botânica, né? Como quase não tinha ninguém, eu vou começar essa parte aqui de novo para a gente, né, continuar aí certinho nosso conteúdo aí de biologia. Bora lá, então. Sistemática vegetal. A gente vai começar aqui agora botânica com planta, né? E aí, primeiro aí o filo, ó, primeira divisão de planta, vão ser as briófitas aí, ó, né? E aí, o que é briófita aqui, ó? Brio significa musgo e fito significa planta. Então, briófita aí são as plantas que têm formato de musgo, né? Lembrando que musgo é a mesma coisa que lodo, né? Então, vai ser aí o quê? O lodo que a gente vai estudar aí agora, né? Então, tá aí a primeira divisão de planta, as briófitas em si aí. E olha aí, ó, origem das briófitas, ó, a partir das clorofícias. O que são clorofícias? São as algas pluricelulares, né, verdes, né? Depois, mais apropriadamente, a gente vai falar de algas. E aí, o que vai acontecer aí? A gente vai, né, trabalhar essa parte aí, que é da microbiologia. Mas eu vou fazer isso aqui, eu vou dar algas também, a partir do momento que a gente terminar aqui a botânica, tá? Então, ó, as plantas vão vir a partir das clorofícias, né? Que vai ser um ancestral aí mais direto das plantas aí, ó, né? Então, quem são as clorofícias? São as algas pluricelulares verdes, né? E elas vão surgir aí, ó, por volta de o quê? De há 1 bilhão de anos atrás, ó, né? Isso né? Nas eras aí o que evolutivas, ó. Surge na era paleozoica, período siluriano, que vai ser o período aí em que vai surgir também, né? Na mesma era paleozoica e no mesmo período siluriano, é que vai surgir também aí quem? Os anfíbios, né? Lembrando que os anfíbios aí são o quê? Vertebrados, é uma classe de vertebrado, né? É uma classe de cordado, no filo cordados, né? Apresentam notocorda e, nesse caso, dos anfíbios, vão formar a coluna vertebral, e eles vão surgir junto aqui com as briófitas, ó. Então, briófitas e né, os anfíbios, eles são coevolutivos, né? Vão surgir no mesmo período e vão evoluir o quê? Juntos, né? E aí eles são coevolutivos, ó. E aí o Enem cobra muito isso aqui, né? Comparando planta com animal, né? E aí o que eles vão ter em comum aqui, além de surgirem, né? No mesmo período, né? Na mesma era zoológica, né? E no mesmo período zoológico, né? Os dois grupos, o que eles vão ter em comum também? Os dois dependem da água para o processo de reprodução. Não esqueçam, né? Que aí, além de eles serem coevolutivos, né? Surgirem no mesmo período, né? Surgirem aí no mesmo período. E, né? Eles vão ter também em comum, além de serem coevolutivos, eles vão ter em comum também a capacidade aí de depender da água para o processo de reprodução. Então, eles dependem da água, né? Lembrando que os anfíbios, a fecundação dele vai ser externa, né? A fecundação ocorre fora do corpo do animal, então vai acontecer no ambiente aquático, por isso que depende da água. E os anfíbios também têm desenvolvimento indireto, desenvolvimento embrionário indireto. O que seria esse desenvolvimento embrionário indireto? Eles dependem né, eles vão ter a formação de larva. Eles dependem de uma larva para completar o seu desenvolvimento aí, o que é, né? Reprodutor. E aí eles vão ter aí o quê? Uma larva, inclusive a larva que vocês já sabem que chama gerino. Então, os anfíbios, o que vai acontecer com eles? Fecundação externa e desenvolvimento embrionário indireto. Por isso que eles necessitam aí o quê? Né? Da água para o processo aí de reprodução, para o processo aí deles, né, de perpetuação. Fechou? Agora vamos ver as características aqui das briófitas, ó, do lodo e do musgo, né? Ou musgo, né? Primeira característica, ó, elas são embriófitas. O que é o quê? Um organismo embriófito, né? Ele vai ser o quê? Né? No caso aqui das plantas, vai ser o quê? Um grupo em que o embrião ele se desenvolve dentro do corpo, né, do organismo. Então, uma planta ou um organismo embriófito é aquele organismo
em que vai ter o seu embrião desenvolvendo dentro da sua estrutura anatômica, dentro da sua estrutura corporal. Então, as plantas embriófitas, o embrião se desenvolve dentro do organismo, né? É um desenvolvimento interno. Ao contrário dos anfíbios lá, que o desenvolvimento vai ser o quê? Externo. E ser embriófita é uma característica que excluiu as plantas do reino vegetal. Então, o que acontece aqui? Ser embriófita é que excluiu, as algas, né, do reino vegetal. Então, as clorofícias, as algas pluricelulares, de uma forma geral, né? Quem são as algas pluricelulares? São as clorofícias, que são as algas pluricelulares verdes. As rodofícias, que são as algas pluricelulares vermelhas. E as pardofícias, que são as algas pluricelulares marrons. Então, as algas verdes, vermelhas e marrons, que são pluricelulares, numa classificação aí, né? Numa classificação taxonômica, já foram classificados como plantas. Hoje não são mais classificados como planta, porque as algas, elas têm o embrião externo. O embrião também se desenvolve fora do corpo do organismo, né? Desenvolve fora da mãe. E aí o que acontece? Por não serem embriófitas, as algas foram tiradas do reino vegetal, do reino plantae, do reino né? Metáfita, e foram colocadas lá no reino protoctista, que até então era chamado de protista, né? Só muda o nome do reino porque houve uma mudança na classificação dessas algas aqui, ó. Então, todas as algas pluricelulares que já foram classificadas como plantas, hoje não são mais. Essas algas hoje foram tiradas daqui, do reino né? Metáfita, do reino vegetal, e foram colocadas lá no reino protista. Por serem colocadas lá no reino protista, o que aconteceu? Muda o nome do reino, né? Muda o nome do reino de protista para protoctista. Fechou? Então, as clorofícias, que já foram consideradas plantas, não são mais. Por que não são mais plantas? Porque elas não são embriófitas. Para serem plantas, como as briófitas são, ó, o musgo o lodo planta, tem que ser embriófita. O que é embriófita? Tem embrião e o embrião ser interno. Aí outra característica de planta. Planta também tem que ter matrotrofismo. O que seria o matrotrofismo? Seria o quê? A mãe cuidar do filho. A mãe nutrir o filho. Então, quando o embrião é interno, né, quando a planta aqui, né, ela tem um embrião interno, além do embrião ser interno, a planta também cuida do embrião. Cuidando do embrião, o que vai acontecer, né? Ela desenvolve uma característica que a gente chama de matrotrofismo. O que seria esse matrotrofismo aí? Seria a mãe cuidar do filho, nutrir o filho, alimentar o filho. O que não acontece com as algas. Então, as clorofícias aqui, ó, e as demais algas pluricelulares, elas não são consideradas mais plantas porque não são embriófitas e não apresentam matrotrofismo. Foram tiradas do reino né? Plantae, metáfita ou vegetal e colocadas junto com as outras algas unicelulares, lá no reino protista. E para informar que houve uma mudança de classificação, o nome do reino protista passa a ser chamado de protoctista. Fechou? Então tá aí. Agora as plantas, né? A briófita aqui, além de ser embriófita, ó, quer dizer que tem embrião e o embrião é interno, né? E tem matrotrofismo. A planta cuida do filho, ela nutre o filho, elas também são talófitas. O que é um organismo talófito? É que tem o formato de um talo. O que seria um talo? Seria uma estrutura sem ramificações. Então, é uma estrutura contínua. É um organismo contínuo, que não tem ramificação. E aí a gente define talófita como sendo organismos que não têm tecidos e nem órgãos verdadeiros. Então, para ser talófito, o que vai acontecer? Não tem tecidos e nem órgãos verdadeiros aí. Certo? Então, elas o quê? Elas não têm tecidos, né? Não tem aí o quê? No caso de planta, né? Elas não vão ter aí o quê? Os meristemas, elas não têm ainda, né? Os tecidos de condução, elas não têm tecidos de revestimento, não têm os tecidos de sustentação. Então, elas não têm esse tipo de organização ainda, né? Aqui o que são pluricelulares, né? Qual que é a característica de todo vegetal? São pluricelulares,
né? São eucariontes, apresentam carioteca, e são autótrofos, né? Então, todas as plantas vão ser autótrofas e autótrofas fotossintetizantes, né? Vão produzir o seu próprio alimento e produzindo o seu alimento aí através da fotossíntese, que é o mecanismo aí comum de nutrição das plantas, né? Lembrando, né, que elas são pluricelulares, mas aqui no caso das briófitas ainda não formam tecido. Por isso são chamadas de talófitas aqui, ó, né? Outra característica delas, ó, importantíssima. Para mim, a característica mais importante de planta das briófitas é justamente isso aqui, ó. O que elas vão ser? Elas são, né, avasculares. Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Então, elas não vão apresentar, né? Também são chamadas de atraqueófitas. Quando elas são chamadas de atraqueófitas, o que acontece? A é não, tráqueo é tubo e fito é planta. Então, elas também não têm o quê? Tubo condutor de o quê? De seiva. Então, elas não têm vasos condutores de seiva e não têm tubos condutores de seiva, né? A é não, tráqueo, tubo, fito, planta. Na prática, você também já tem uma noção grande botânica, olha aí, ó. Elas são o quê? Sem. Elas não apresentam nem xilema e nem floema. Então, elas são desprovidas de tecidos condutores de o quê? De seiva, né? Então, não tem xilema ou lenho e não tem floema ou líber. Lembrando que quando tem xilema ou lenho, o que esse tecido condutor aqui transporta? A seiva bruta. Aquela que a planta retira do solo e permite aí o quê, né? Ser transportada através aí de tubo. Então, aqui vai ser sem xilema ou lenho. Não tem, né? E se tivesse, o que o xilema ou lenho vai transportar? Transportaria a seiva bruta, que é o que tira aí o quê? Do solo e que a planta consegue transportar. De que é feita essa seiva bruta? Ela vai ser feita de água e sais minerais, né? Vai ser feita aí o quê? De água e sais minerais sendo transportados aí pelo vegetal, extraído aí o quê? Do solo. É um transporte ascendente, né? Quando eu digo ascendente, quer dizer que vai ser o quê? A partir da raiz para o caule, do caule para as folhas. Lembrando que as próprias folhas vão puxar essa seiva, né? Através de um quê? De uma pressão, né? Chamada de pressão osmótica ou de sucção. E aí a gente vai ver isso mais para frente na fisiologia vegetal, que isso aí vai ser determinado por um fenômeno muito importante que as plantas têm, executada pelas folhas, né? Que seria aí através de quem? Através, né, da transpiração, que vai ser o mecanismo pelo qual as plantas, né, perdem vapor d'água e repõem esse vapor d'água subindo, fazendo a ascensão da seiva bruta a partir do caule para as folhas. Inclusive, tem uma estrutura, né, um anexo da epiderme muito importante que vai realizar esse fenômeno, chamado de estômato. Então, quando surgir esse sistema de condução aqui, o estômato vai ser importante para a ascensão dessa seiva bruta. Lembrando que a seiva bruta também pode ser chamada de inorgânica, né? Que vai ser feita aí de água e sais minerais. Lembrando que o xilema também, quando ele surgir, ele vai ser um tecido, né? Aí mais interno na constituição anatômica do vegetal. É um tecido mais profundo. E agora isso aqui também, ó. Se elas são avasculares, o que não tem aqui também? O floema ou líber. O floema ou líber, lembrando, né? Vai ser um tecido aí que vai transportar a seiva elaborada. A seiva elaborada também é chamada de orgânica. E aí, se ela é o quê, né? Orgânica, ela vai ser produzida a partir aí da fotossíntese. Então, a fotossíntese é que vai produzir essa seiva aí, né? Elaborada. E ela é chamada de orgânica porque, além de água, né? Vai ter que ter o que? Água, porque tem que dissolver as substâncias. Além de água, essa seiva elaborada aqui, ó, ela vai apresentar aí na sua constituição, né, substâncias orgânicas, como glicose, vai ter também substâncias orgânicas como aminoácidos, ácido graxo, né, glicerol, vai ter a presença de vitaminas. Então, tem uma série de componentes orgânicos derivados da fotossíntese que vai ser transportada aí, né? Como ela é produzida nas folhas, o transporte da seiva elaborada, da seiva orgânica, é descendente. Se é descendente, qual que vai ser o sentido? O sentido vai ser o quê, né? Vai ser a partir das folhas para o caule, do caule para a raiz, né?
Lembrando que o floema, quando ele surgir, vai ser um tecido mais externo em relação ao que é a anatomia do vegetal da planta, né? Também outro detalhe bacana, ó, que esses dois são os tecidos, estou falando deles já, porque são os tecidos vegetais que mais caem em prova, viu? Fica esperto com esses tecidos de condução aqui, ao longo aí do Enem. O xilema é um tecido morto, né? Ele vai ser um tecido aí, o quê, né? Rígido, duro, interno e morto, né? Inclusive, a substância que, né, inativa ele é chamado de lignina, que vai ser um lipídio impermeabilizante, que acaba aí, né, impermeabilizando os tubos condutores. E o floema é um tecido que é vivo, né? Ele vai ser um tecido, né? E aí o que mais externo, mais delgado, mais fino, né? E é um tecido o que mais externo, né, da planta, e ele é vivo. Ele é feito por células aí que a gente chama de células companheiras, né? E essas células aí são vivas, formando aí o que, né? Os vasos liberianos que transportam a seiva elaborada. Fechou? Então o xilema é um tecido o quê? Morto e o floema é um tecido vivo. Agora, Milton, por que o xilema tem que ser um tecido morto? Porque ele transporta seiva a alta pressão. A pressão dentro do xilema é por volta de 10 atms. Então é muito forte, né? É uma pressão extremamente aí o quê? Acentuada. E se o vaso, se o tecido não for rígido e implanta para ser rígido, ele tem que ser morto, né? O quê? Quando fosse transportar a seiva, ele ia romper. Para não romper, ele é um tecido resistente e morto. Já o floema, ele pode ser vivo, porque ele vai transportar seiva a baixa pressão. Como ele transporta seiva a baixa pressão, né, as células podem ser vivas, os tubos, os vasos liberianos são vivos, as células não sofrem lesão, lise, ruptura, e aí está tudo certo. Agora, quando você pega briófita, elas não têm nem xilema e nem floema. E aí os caras perguntam em prova, né? Como é que chama a planta que não vai ter tecido de condução? Ué, elas são chamadas de avasculares ou atraqueófitas. Outro grande problema aqui, ó, que eles perguntam em prova, é que se não tem sistema de condução, como é que vai ter que transportar fluido? Porque vai ter que ter deslocamento de água, né? E aí como é que a gente faz? Essas plantas aqui, ó, avasculares, como é que elas vão transportar aí o quê? Fluido e substâncias. Elas transportam fluido e substâncias através de o quê? Através de osmose ou difusão. Então, o transporte de fluido e de substâncias aqui, né, das plantas que são as briófitas, das plantas avasculares, o transporte vai ser por osmose ou difusão. Lembrando que osmose e difusão são transportes passivos, né? O que é um transporte passivo? É aquele transporte através da membrana plasmática da célula em que as substâncias se deslocam a favor do gradiente de concentração. As substâncias se deslocam de onde tem muito para onde tem pouco. No caso específico da osmose, o que vai se deslocar? Água. Então, ela se desloca de onde tem muita água para pouca água, né? Então, o que acontece? Isso a gente chama de osmose. E também tem a difusão simples, né? Que é mais o que? Uma difusão ligada com partículas sólidas, né? E aí as substâncias sólidas se deslocam de onde tem muito para onde tem pouco. É um transporte o quê, né? A favor do gradiente de concentração, de onde tem muito para onde tem pouco. É um transporte que não há gasto de energia, não é dispendiado energia, não gasta nenhum tipo de ATP aqui no transporte, no deslocamento, então não há gasto de energia. E outra coisa importante, ó, não há gasto de energia e outra coisa, né? É um transporte espontâneo. As substâncias sempre vão deslocar de onde tem muito para onde tem pouco. Só que é um processo lento, né? Tanto a difusão quanto a osmose são processos lentos. Tem que ser de célula para célula, né? Gotinha por gotinha, molécula por molécula, de célula para célula. Então é um transporte que demora muito tempo, é um transporte lento. Em função disso, né, as briófitas, por terem o seu sistema de condução feito por osmose ou por difusão, o que vai acontecer? Elas são plantas de pequeno porte. Em média, essas plantas aí têm por volta aí, o quê? De 3, né, a 5 centímetros. Né? Então, elas são muito pequenininhas. Né? Tem briófita aí também, o quê? Por volta de 1 centímetro. Então, o que acontece? São plantas de pequeno porte. E aí, o que acontece? Por que elas são de pequeno porte? Porque o seu sistema de condução é extremamente aí, o quê? Né? É simples e extremamente lento.
Então é por osmose, por difusão. E aí como é que a gente vai chamar plantas de pequeno porte? Elas são chamadas de herbáceas. E aí são plantas aí o quê? Rasteiras são plantas de pequeno porte. Lembrando, né, que isso aí vai ter uma importância grande, o musgo, né, e principalmente aí o lodo, ele tem uma importância ecológica muito grande para o ambiente, para o ecossistema, porque essas plantas herbáceas, o que vai acontecer com elas? Elas compõem a primeira comunidade formadora de um ecossistema, né? Essas plantas herbáceas aí, elas vão ser importantes porque elas formam uma comunidade que a gente chama de pioneira ou instaladora. O que seria uma comunidade pioneira ou instaladora? Seria a primeira comunidade a se instalar no ambiente e recuperar ou formar um ecossistema. Então, elas vão ser instaladoras, né? Elas é que vão preparar um ambiente, né, que seja estéril ou que foi devastado, para recuperar aí o que? Esse ambiente e dar a ele aí o que? A perspectiva da formação de um novo ecossistema, né? Sendo que elas são produtoras. Então, elas junto com os líquens, né, as briófitas, elas fazem parte dessa comunidade pioneira e instaladora. Inclusive, isso a gente chama de ESESI, essas comunidades instaladoras pioneiras que recuperam o ecossistema aí. E esse fenômeno de formação de um ecossistema, a gente acaba denominando aí de sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica é feita a partir disso aí, né? Dessas briófitas, que são um dos seus componentes aí, formando a ESESI. E lembrando que são plantas de pequeno porte, né? Se são plantas de pequeno porte, elas são aí o quê, né? Herbáceas, né? Essa vegetação tão importante na formação dos ecossistemas. E aí, ó, são de pequeno porte, são chamadas de herbáceas. São de pequeno porte em função de quem? Da ausência aí de tubos condutores de seiva. Outra coisa que elas são agora, ó, higrófitas ou acifonógamas. O que é uma planta higrófita? Higro significa úmido e fita significa planta, né? Então são plantas de ambiente o quê? Úmido. A palavra acifonógama, a significa sem. Sífono significa tubo e gama significa união ou reprodução. Então, o que são plantas higrófitas ou acifonógamas? Né? Coloca aí para mim. São plantas que dependem da água para o processo de reprodução. Por isso, elas são comparadas aí com os anfíbios. Ó. E os anfíbios também, né? Dependem da água para se reproduzirem aí. Né? Onde vai ser jogado, no caso dos anfíbios, a água vai ser importante porque onde vai ser jogado seus gametas, onde acontece a fecundação e onde acontece o desenvolvimento embrionário, né? E no caso das plantas, das briófitas, elas vão depender da água justamente também para a fecundação. Você vai ver que o gameta masculino, para fecundar o gameta feminino, é necessária a presença de quem? De água, né? Então, por isso que essas plantas, né, ou vão surgir em locais úmidos, né? Por exemplo, você vai surgir sempre aonde? A margens de rios, a margens de lagos, né? Em cachoeiras. Essas plantas se desenvolvem muito onde você tem o quê? Um alto índice de umidade. Ou elas podem surgir nos ambientes, nos biomas, onde você tem a presença de chuva. Aqui no nosso caso, aqui, ó, por exemplo, vai formar esse lodo, essas briófitas, esses musgos, só quando estiver chovendo. No nosso verão aí, o que? Chuvoso, né? Nessa época agora que a gente tem nosso inverno seco, a gente não encontra esse tipo de vegetação, justamente porque elas dependem da água para reproduzir. Ó. Se não tiver a chuva, no caso nosso aqui, elas não se desenvolvem, né? Então, o que acontece? Ó? O que é uma planta higrófita ou acifonógama? São plantas que dependem da água para o processo de reprodução. Tem que ter água para reproduzir, né? Isso para as plantas vai ser o quê? Um critério primitivo. Mas elas são assim, ó, não tem água, dependem da água. Se não tiver água para reproduzir, não há formação do vegetal. Não ocorre formação do quê? Do grupo, o desenvolvimento do seu ciclo reprodutor. Né? E aqui, quando a gente chama de acifonógama, o que é a? É não. O que é sífono? É tubo. Então, o que é uma planta acifonógama? É sem tubo de reprodução. E no caso aqui, quem que vai ser o tubo reprodutor aqui? É o que vai surgir lá nas gimnospermas e nas angiospermas. Quem que é o tubo aqui reprodutor?
vai ser o tubo polínico. Então, o tubo polínico aí, que vai surgir, né, lá através do grão de pólen. Nas gimnospermas, né? Quem são as gimnospermas? São os pinheiros. E as angiospermas, que são as plantas frutíferas, né? Ou quando você tem esses dois grupos, lá você tem um tubo que vai transportar o gameta masculino até o gameta feminino, que é chamado de tubo polínico, né? E aí vai ser feito a partir de quem? A partir da germinação do grão de pólen. Aqui ainda não tem isso porque é muito primitivo, né? Então, não tendo grão de pólen, não há formação do tubo polínico. E aí depende da água para reprodução, depende da chuva. E aí esse tipo de planta a gente chama de higrófita ou acifonógama, né? Lembrando que higrófita aí, o que vai acontecer, né? Higro é úmido, né? E fita significa planta. Outra característica delas, ó, criptógamas. O que é uma planta cripto? Cripto significa oculto. E gama significa união, reprodução. Então, o que vai ser uma planta criptógama? Então, cripto é oculto, gama significa o quê? Reprodução. Então, é uma planta que tem a sua reprodução oculta. Você não enxerga a reprodução da planta. Então, a gente vai definir planta criptógama como sendo plantas que não apresentam. São plantas que não vão ter órgãos reprodutores visíveis. Então, os órgãos reprodutores aqui vão ser o quê? Microscópicos. Então, os órgãos reprodutores aqui, ó, a gente não vai conseguir enxergar, ver, porque eles são o quê? Né? Pequenos. Então, o que vai ser uma planta criptógama? É aquela que tem órgãos reprodutores ocultos. Você não enxerga o órgão reprodutor da planta, né? E aí, se são órgãos reprodutores ocultos, o que vai acontecer, né? A planta aqui não tem flor. Lembrando que as flores são os órgãos reprodutores da planta, né? Lembrando aí que as flores é o órgão reprodutivo aí que a planta tem. Então, o que são plantas criptógamas? São aquelas que não têm órgãos reprodutores visíveis, não apresentam flores, ainda não tem esse tipo de ação aqui. Fechou? Outra característica aí, ó. São plantas o quê? Umbrófitas. O que são plantas umbrófitas? As plantas umbrófitas, ó, umbro significa úmido, né? Aliás, umbro, desculpa, significa sombrio. E fita significa planta. Então, o que são plantas umbrófitas? São plantas de ambiente o quê? Sombrio. Quando a gente fala sombrio, claro que tem que ter luz, né? Porque como são plantas, quais são as características que eu falei que toda planta tem? Elas são pluricelulares, elas são aí o quê, né? Eucariontes, apresentam carioteca e organelas membranosas, tudo certinho. E o que acontece com elas? Elas também o quê, né? São autótrofas fotossintetizantes. Então, quando você fala de planta umbrófita, elas vivem em ambiente sombrio. Mas o ambiente sombrio é aquele que tem luz, só que a luz é difusa. Elas não estão expostas diretamente à luz do sol. Elas ainda não têm proteção para isso. No caso específico aqui das briófitas, ó, aqui ainda não vai ter epiderme, e a epiderme aí não tem o quê, né? Proteção. Ainda não vai ter aí, né, uma proteção que a gente tem o que nas plantas, que protege contra os raios solares e contra a desidratação, né? Aqui ainda não vai ter o quê? A cutícula. O que é cutícula? É uma camada de cera que vai surgir, né, com a epiderme das plantas, que protege elas contra desidratação. Então aqui ainda não tem isso. Por isso que elas vão ficar submetidas, né, a viverem em ambientes o quê? Sombrios, onde elas não estão aqui, expostas diretamente à luz do quê? Do sol. Fechou? Então elas são aí o quê? Umbrófitas. Fechou? Gente, o Ademar mandou aí o quê? Um recadinho. Olha aí para mim aí o quê? No chat de vocês. Ó. Ele está falando que depois ele vai entrar nas nossas aulas para falar sobre o calendário e mais informações para a gente, viu? Então, brófita, plantas de ambiente o quê? Sombrio, né? Inclusive, vão fazer uma fotossíntese de menor intensidade do que as plantas normais que a gente vai ver aí para frente aí. Outra característica que elas têm, ó, o que elas vão ser? Acárpicas. O que é uma planta acárpica? É uma planta aí o quê? Sem fruto, né?
como ela não vai ter nenhum tipo de órgão, né? Quem que seriam os órgãos vegetais? Quem que seriam os órgãos que a planta tem, né? Seriam aí o quê? A raiz seria um órgão da planta, né? Qual que é a função geral de todas as raízes? É fixação da planta, né? E absorção da seiva bruta, que eu tinha te falado, que vai ser transportada pelo xilema, né? Então seria aí o quê? A raiz, com a função de fixação e absorção de seiva bruta. Outro órgão de planta seria o caule, né? Qual que é a função de um caule aí normal, tradicional? É sustentação da planta e condução de seiva, né? Onde a gente vai ter o maior prolongamento do xilema e do floema quando eles surgirem, né? Aqui aí não tem, né? Porque elas são talófitas. Mas o caule teria função de sustentação quando ele surgir e função também de o quê? Condução de seiva, transporte. Outro órgão da planta, folha. Qual que é a função da folha? Fotossíntese, né? Que é a produção do alimento e a produção da seiva bruta, aliás, desculpa, da seiva elaborada, né? Que é a seiva orgânica. E também o que acontece? A folha tem a função de transpiração. O que seria a transpiração aí? É a perda, né? De água, vapor de água que a planta tem, né? E aí a transpiração, a função dela aí vai ser o quê? Geralmente controle térmico e permitir aí, né, a planta que ela tenha aí, né, um controle bacana da sua temperatura e favorece também a ascensão da seiva, né, bruta, que vai ser puxada aí pelas folhas pela pressão osmótica, pressão de sucção. Mas enfim, a folha tem função de fotossíntese e transpiração. Outro órgão importante o que da planta, ó, são as flores. Qual que é a função da flor? Reprodução, ó, que aqui no caso também não tem porque elas são talófitas, ó. Então a flor seria o órgão reprodutor visível, né? E aí vai ter todos os seus atrativos, todas as condições aí que vai permitir uma dinâmica mais importante para, né, a reprodução, o atrativo das plantas aí para a reprodução. Top. E outra coisa importante aí que as plantas vão apresentar, outros órgãos, são a semente, né? Que vai ser um outro órgão importante da planta. Para que serve a semente? Para revestir e proteger o embrião, né? Revestir, proteger e nutrir o embrião. Importantíssima a semente, né? Vai surgir a partir das gimnospermas. E tem também a importância do quê? Dos frutos, né? Qual que é a importância do fruto? O fruto também vai ser um outro órgão vegetal. E aí a importância desse fruto aí vai ser bacana no sentido que o fruto, né? Quando ele surgir, e aí flores e frutos só vão surgir lá nas angiospermas, que é o grupo mais evoluído de planta, e aí o fruto vai ser importantíssimo para a dispersão da semente, né? Vai ser importante para a dispersão da semente e vai ser muito importante aí também, né, para a dispersão do vegetal. Foi assim que as plantas frutíferas, as angiospermas, conseguiram espalhar por todo o planeta aí, né, nessa questão aí evolutiva. Então, quem são os órgãos vegetais aqui, ó? Que essas plantas, que são as briófitas, não têm, porque são talófitas, né? Raiz, função de raiz, fixação e absorção de seiva bruta. Caule, transporte de seiva e sustentação da planta. Folha, função de folha, fotossíntese e também aí o que, né? No caso das folhas, é a transpiração, que é o mecanismo de controle térmico de ascensão de seiva bruta. Outro órgão importante aí, as flores, cuja função é reprodução sexuada. Você vai ver que o ciclo reprodutor aí acontece todo dentro das flores, quando elas surgirem, né? A partir lá das angiospermas. Você tem também a semente, cuja função é revestir, proteger e nutrir o embrião, e tem o fruto, cuja função é dispersão. Dispersão significa irradiação, significa espalhar o grupo vegetal, já que as plantas são organismos sésseis, né? O que é um organismo séssil? É aquele que não se locomove. Ok, meninos? E aí agora, alguma dúvida aí? Ativei o som de vocês aí. Olá, meninos, algumas dúvidas aí? Já está quase no finalzinho dessa aula aí. E nós temos a próxima aula também comigo, viu? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Ô, Tino, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Tino? Tô bem, e você? Tudo bem.
Tamo aí junto, Tino. Mais um semestre junto aí, se Deus quiser. Mais rapidamente, nós estamos presencial aí, mas vamos que vamos na botânica aqui. E aí, essa botânica? Várias lembranças. Não, Tino, o trem aqui agora vai ser top. Alguma dúvida aí, meninos? Tudo certo? Então, até daqui a pouquinho a gente continua aí com a nossa aula aqui. Fechou? Um abração para vocês. Até daqui a pouquinho. Até.